Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre resseguro. A lei, ela tem uma seção específica dedicada a resseguro com 5 artigos. Inicialmente, vale fazer alguns comentários gerais. São eles: essa seção de resseguro, ela está inserida dentro das disposições gerais da lei. E, embora o contrato de resseguro seja extremamente relevante, por evidente, não é todo seguro que tenha resseguro. Portanto, não parece o mais adequado ter um capítulo ali, ou melhor dizendo, uma seção de resseguro dentro das disposições gerais de uma lei do contrato de seguro. Então, nesse tocante, a lei também, pelo próprio nome, pela nomenclatura, ela é a lei do contrato de seguro, ou seja, é estranho ela tratar do contrato de resseguro. Então, não faria sentido nós termos uma lei de seguro tratando, então, de resseguro. Como se não bastassem esses dois pontos gerais, vale notar que já existe uma legislação específica que trata, sim, de resseguro, que é a Lei Complementar número 126 de 2007. Portanto, pode existir, então, uma discussão sobre qual legislação prevalece na hipótese de eventual incompatibilidade entre os dispositivos da Lei do Contrato de Seguro e os dispositivos da Lei Complementar 126 de 2007, que, repito, é, então, a lei que trata de resseguro. As legislações de outros países que tratam do contrato de seguro, via de regra, elas não têm disposições tratando de resseguro. Quando tem essas disposições, elas fazem isso de uma forma minimalista e não interferem em práticas de direito internacional, como o nosso legislador optou, então, por interferir. Então, nós temos aqui uma dinâmica específica para o contrato de resseguro que é bastante diferente daquela dinâmica aplicada em outras legislações. Então, feitos esses comentários gerais, passamos então para alguns comentários específicos sobre a lei no que se refere a resseguro. Então, olhando, por exemplo, para o artigo 60, ele diz que o contrato de resseguro será formado pelo silêncio da resseguradora no prazo de 20 dias, contados, então, da recepção da proposta. Nesse momento, o legislador, ele inverte o princípio geral de direito civil, no sentido de que a proposta vincula o proponente. Aqui, a proposta não está vinculando o proponente. Ele coloca um foco muito grande naquele que recebe, portanto, a proposta. Mais do que isso, indaga-se se essa disposição for de fato levada a efeito, em que termos esse contrato de resseguro será formado. Isso vai acabar gerando uma insegurança jurídica, porque é simplesmente uma questão da formação, né? Ou seja, eu preciso ter ali muito mais do que a formação, preciso verificar uma questão de cobertura, questão de condições, ou seja, em que termos esse contrato de resseguro foi de fato aceito. Isso sem contar a parte efetivamente da operacionalização, ou seja, quem vai receber esse pedido de resseguro, para qual e-mail vai ser destinado essa solicitação referente ao resseguro. O legislador, mais adiante, ele menciona que esse prazo de 20 dias ele pode ser alargado caso seja comprovada a necessidade técnica. E quem vai alargar esse prazo? O legislador coloca, então, a incumbência da autoridade fiscalizadora SUSEP, portanto. Então, nós teremos aqui um ponto de importante regulamentação por parte da SUSEP para situações nas quais esse prazo de 20 dias será estendido e como então se dará, para qual e-mail, em que condições se dará essa nova dinâmica referente ao que ficou conhecido como aceitação tácita no contrato de resseguro. Um segundo ponto é que a lei estimula o ingresso do ressegurador na lide, quando, em verdade, o ressegurador ele não participa dessa ação judicial entre a seguradora e o segurado. Então, na medida em que a lei coloca que esse ressegurador poderá intervir na lide, é como se houvesse, então, um estímulo para que esse segurador esteja, de fato, numa lide, que atualmente ele não tem
nenhum interesse nem precisaria ser estimulado para tanto. Na sequência, a lei trata o resseguro como se fosse uma operação em que o valor da indenização paga pelo ressegurador-seguradora seja necessariamente equivalente a um determinado caso, ou seja, como se fosse uma relação exata, desconsidera aqui aspectos referentes a borderô e a fluxo de caixa na operação como um todo. Esses pontos, eles vão inclusive impactar o papel do broker de resseguro, que também é um player importante nessa cadeia da colocação de risco em termos de resseguro. Por outro lado, a lei ressalva a possibilidade de ser disposto em sentido contrário, ou seja, a lei menciona que, salvo disposição em contrário, o resseguro abrangerá a totalidade do interesse ressegurado, incluído o interesse da seguradora relacionado à recuperação dos efeitos na mora do cumprimento dos contratos de seguro, bem como as despesas de salvamento e aquelas efetuadas em virtude da regulação e liquidação de sinistro. Então, nesse tocante, é possível que as partes estabeleçam no contrato de resseguro uma disposição diferente daquela disposição que está posta na lei, na medida em que o próprio legislador utilizou a expressão salvo disposição em contrário. Então, um ponto de atenção para que sejam confeccionados e elaborados esses contratos de resseguro no dia a dia de colocação da operação. Finalmente, a lei traz a previsão de que os créditos do segurado, do beneficiário e do terceiro prejudicado têm preferência absoluta perante quaisquer outros créditos com relação aos montantes devidos pela resseguradora à seguradora, caso a seguradora se encontre sob direção fiscal, intervenção ou liquidação. Então, na prática, esse dispositivo, ele cria um regime novo com relação à lei de liquidações, questões de recuperação judicial e falência, para o qual, inclusive, poderão existir discussão sobre qual dos regimes vai prevalecer, ou seja, regime geral ou a lei específica de seguro, que interfere no resseguro e na disposição específica do resseguro, interfere, inclusive, na questão de lei de liquidação, recuperação judicial e falência. Ou seja, o crédito desse segurado, ele passa a ter um valor, então, referente à indenização, com uma preferência maior, né? E numa ordem ali de preferência, em primeiro lugar, ainda sendo superior àqueles créditos referentes às ações trabalhistas, questões tributárias, por exemplo. Então, de fato, é uma dinâmica bastante diferente da dinâmica atual. Enfim, as disposições previstas para o resseguro, elas também não diferenciam os tipos de resseguradores que operam aqui no país. Então, nós sabemos que hoje nós temos resseguradores locais, admitidos e resseguradores eventuais, e a lei, nessa parte de resseguro, ela é ampla, ou seja, ela se aplica a todos esses players, sejam eles locais, admitidos ou eventuais. Isso causa ainda uma maior perplexidade, na medida em que essas disposições, elas podem afastar o país das práticas internacionais e, com isso, impactar principalmente seguros de grandes riscos, que são, sim, seguros que demandam muito desse resseguro para a necessária pulverização do risco. É nesse contexto que o processo de interpretação e de regulamentação da lei em matéria de resseguro talvez seja ainda mais relevante do que em todos os demais pontos da lei que nós tratamos em pílulas anteriores, sendo extremamente importante o acompanhamento da regulamentação, da forma como esses dispositivos vão ser vistos pela SUSEP no decorrer do próximo ano. Seguimos. Obrigada e até a próxima pílula.